Fala galera, tudo certo? Vamos seguir a resolução do Enem 2020, agora questões de linguagens. E vamos ver como é que tá essa provinha aqui. O Enem 2020, lembrando que eu tô fazendo a prova azul. Questão 6. Ela diz assim: os processos de interpretação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação, entre os quais se destacam as funções da linguagem. Nesse fragmento, a função da linguagem predominante é. Vamos lá. Vamos embora para Passárgada. Foi o poema de mais longa gestação de toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome, Passárgada, quando tinha os meus 16 anos e foi num autor grego. Esse nome de Passárgada, que significa campo dos persas ou tesouro dos persas, então campo dos persas, tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias, como o não sei o que aqui escreveu, não sei o que. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa da rua Curvelo, num momento do fundo de desânimo, da mais aguda sensação de tudo o que eu não tinha feito na minha vida por motivo da doença, soltou-me um súbito do subconsciente este grito estapafúrgido: vou-me embora para Passárgada. Senti na redondilha a primeira célula do poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias do desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo da evasão da vida besta. Desta vez, o poema saiu sem esforço, como se já tivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque vejo nele em escorço toda a minha vida. Não sou arquiteto como meu pai desejava, não fiz nenhuma casa, mas construí, e não de uma forma imperfeita neste mundo de aparências, uma cidade ilustre, que hoje não é mais a Passárgada de Sírio, e sim a minha Passárgada. Então, ele apresentou um pouquinho da história ali de criação do poema, vamos ver. Os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação, entre os quais se destacam a função da linguagem. Nesse fragmento, a função da linguagem predominante é a emotiva, porque o poeta expõe os sentimentos de angústia que levaram à criação poética. Muito cuidado, e é justamente a alternativa à letra A, não é? E não, é falso isso daqui, não é essa a alternativa. Embora eu tenha traços de uma linguagem emotiva no texto, porque ele fala um pouco do sentimento dele de criação desse poema, não é essa alternativa, porque ele não expõe, na verdade ele expõe sim, porém, é, esses sentimentos de angústia que ele expõe em um pequeno momento da vida dele, e não o ápice da criação poética dele, não o que levou ele a criar o poema. É, e ele também, o comando diz que ele quer a função da linguagem que é predominante. Outra coisa, referencial, porque o texto informa sobre a origem do nome empregado em um famoso poema de bandeira. Tem função referencial? Tem função referencial, mas não é predominante nesse texto. Ele expõe sim uma informação nova para a gente, ele traz uma informação, um dado novo, principalmente as curiosidades de Passárgada, que é lá, exemplo dos caras lá, como é que é, dos gregos, do autor grego, o significado, né, campos persas, tesouro dos persas, mas o texto em si ele não gira em torno da função referencial, embora tenha traços da referencial e traços da emotiva, mas eles não giram em torno dessas duas. Metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a gênese, né, a criação e o processo de escrita de seus poemas. Verdade. Ele usa a função metalinguística, ou seja, ele usa um texto, ele usa o código pelo código, a escrita pela escrita, para trazer uma informação de como foi todo o processo de criação. Se vocês lerem com cuidado a essência desse texto, a essência da criação, o fundo desse texto, é realmente apresentando o processo de criação dele, a base da criação a base da criação desse poema, né? E
quando ele cria, ele já expõe seus sentimentos, traz dados, mas ele utiliza a principal função metalinguística. Função poética, de novo, tem traços de poética, mas não é a predominante. A apelativa, ele não está utilizando nenhum recurso para chamar a tua atenção para fazer alguma coisa, né? Não está fazendo um apelo. Próxima questão, questão de número 7. A frase título do filme reproduz uma variedade linguística recorrente na fala de muitos brasileiros. Essa estrutura caracteriza-se pelo. Então ele disse a frase título do filme. Vamos ver. Que horas ela volta? Que horas ela volta? Regina Casé em Que horas ela volta? Só lendo as alternativas para ver. Uso de uma marcação temporal em precisão do referente da pessoa, organização interrogativa da frase. Deixa eu ler esse comando melhor. A frase, título do filme, reproduz uma variedade linguística. Ah, tá. Uma variedade linguística na fala de muitos brasileiros. Então, ele está me dizendo que aqui tem um tipo de variedade linguística nesse título aqui. Essa estrutura caracteriza-se pelo. Então, ele está falando que essa estrutura aqui desse título está com uma característica. Que característica é essa? Vamos ver. Regina Casé, em Que Horas Ela Volta? Um filme de Ana Muylarter. Tá. Que horas ela volta? Na verdade, o correto seria a que horas ela volta, né? A que horas ela volta? Eu tive a omissão de um termo aqui. Então, marcação temporal, ele está pedindo sobre a estrutura. Ele está pedindo sobre essa estrutura aqui. Sobre essa estrutura. Então, o uso de uma marcação temporal tá certo, mas não está falando de uma estrutura. Não está falando da estrutura. Imprecisão referente à pessoa, não tem nada a ver. Organização interrogativa da frase poderia ser uma possibilidade. Utilização de um verbo de ação, não. E apagamento de uma preposição, sim, essa daqui. É uma estrutura, ele está falando que é uma estrutura recorrente na fala de muitos brasileiros, que é a omissão dessa preposição. Então é muito mais fácil falar que horas ela volta do que a que horas ela volta, né? Isso acontece muito no nosso dia a dia, a gente apaga, a gente omite algumas expressões, porque a linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia nos permite fazer isso. No português formal, no português rigoroso, a gente não pode fazer isso. Tem que ser a norma culta daí. Próxima questão. Questão de número 8. Na prática artística mencionada no texto, o corpo assume papel de destaque ao articular diferentes linguagens com o intuito de. Slam do corpo é um encontro pensado para surdos e ouvintes, existente desde 2014 em São Paulo, uma iniciativa pioneira do grupo Corpo Sinalizante, criado em 2008. Antes de seguirmos, vale a explicação. O termo slam vem do inglês e significa uma nova acepção para o verbo geralmente utilizado para dizer bater com força, a poesia falada nos ritmos das palavras e da cidade. Nos saraus, o primeiro objetivo foi botar os poemas em libras na roda, colocar os surdos para circular e entender esse encontro entre a poesia e a língua de sinais, compreender o encontro dessas duas línguas, ou seja, ele disse que ia colocar poemas numa roda de pessoas ali, numa roda de sarau, a fim de promover, pelo que eu estou entendendo, uma inserção dessas pessoas na cultura. É basicamente isso que ele disse, essa primeira parte aqui. Poemas de autoria própria, 3 minutos, um microfone, sem figurino, sem adereços, nem acompanhamento musical. O que vale é modular a voz e o corpo. Um trabalho artesanal de tornar a palavra visível numa arena cujo objetivo maior é de emocionar a plateia. Tá, então eles não estão focados muito na estética, muito no figurino, nem na preparação. O que eles querem mesmo é emocionar a plateia, é trazer uma representação artística ali para o povo. Além disso, incluir essas pessoas surdas, né, no meio para que eles possam fazer parte desse processo. Tirar o público da passividade, seja pelo humor, horror, caos, doçura e outras tantas sensações. Perfeito. Pois incorporada, revista não sei o que, continente.
Na prática artística mencionada no texto, o corpo assume papel de destaque ao articular diferentes linguagens, com o intuito de imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética. Sim, de fato, já que eu não tenho os instrumentos, já que eu não tenho uma preparação, então eu vou utilizar o corpo além de expressar um certo ritmo mediante aquele sarau, mediante, né, aquelas ideias ali. Além, eu vou expressar também, tornar por meio do meu movimento corporal, eu vou transferir aquilo ali para as pessoas, dar uma visibilidade, né? Uma visibilidade, uma forma à poesia. É o que ele quis dizer, dar uma forma à poesia, utilizando o corpo, já que eu não tenho aqueles recursos que ele disse, figurino, nem adereços, microfone, acompanhamento, nada. Então, eu vou usar o meu corpo para trazer uma visibilidade e um impacto no público. Redefinir o espaço de circulação da poesia é falso, embora seja um distrator poderoso, muito bom esse distrator, mas ele está falando exclusivamente do corpo, o papel que o corpo assume. Então, para a gente, a resposta correta é a letra A. Estimular produções autorais, não. Traduzir expressões verbais da língua de sinais, não. Proporcionar performances estéticas a pessoas surdas, também não. Questão 9. A leitura do texto permite ao leitor entrar em contato com. É possível afirmar que muitas expressões idiomáticas transmitidas pela cultura regional possuem autores anônimos. No entanto, algumas delas surgiram em consequência de contextos históricos bem curiosos. Aquele é um cabra da peste, é um bom exemplo dessas construções. Para compreender essa expressão tão repetida no Nordeste brasileiro, faz-se necessário voltar o olhar para o século XVI. Cabra remete à forma com que os navegadores portugueses chamavam os índios. Já peste estaria ligado a questões de superação e resistência, ou mesmo uma associação com o diabo. Assim, com o passar dos anos, passou-se a utilizar tal expressão para denominar qualquer indivíduo que se mostre corajoso ou mesmo insolente, já que a expressão pode ter caráter positivo ou negativo. Aliás, quem já não foi de nhen por aí? O termo, que normalmente tem significado de conversa interminável, monótona ou resmungo, tem origem no tupi-guarani. Olha só, tem origem no Tupi-Guarani e em significa falar. Então aqui está falando de algumas expressões que correm pelo Brasilzão. Uma delas é cabra da peste, outras é o nhenhenhen, que está por aí, veio inclusive a origem lá dos aborígenas. É, enfim, ele está falando de uma diversidade, né? A leitura do texto permite ao leitor entrar em contato com. Ó, agora perceba que o comando já é diferente. O Enem é uma das provas que traz um dos comandos mais complexos de todos, porque agora, na outra questão, ele falou especificamente do corpo. Nessa questão, agora ele está falando que quando o leitor lê esse tipo, então ele está falando comigo. Quando eu leio esse texto, o que que eu consigo tirar desse texto? Eu consigo entrar em contato com registros do inventário português brasileiro. É claro, porque esses termos aqui eu nem conhecia. Esse termo aqui eu não conhecia. Esse aqui eu conhecia. Esse aqui eu conhecia. Esse aqui eu não, nem ideia. Para mim era desconhecido. Agora, quando eu li, eu conheci. Conheci uma palavra do inventário do português. Ponto. Olha como esse comando pega. Aí as pessoas acham que comando de toda a prova de linguagens e a prova de humanas do Enem se refere a um contexto social, não, ó. Esse comando aqui ele foi trazido especificamente para mim, leitor, candidato que estou fazendo a prova. Alternativa letra A, alternativa correta. As aspas sinalizam expressões metafóricas empregadas intencionalmente pelo autor do texto para ouro do século XXI, Sério, Gadolínio, Lutécio, Promécio, Hérbio, Sumário, Térbio, Disprósio, Ólmio, Túlio e Térbio. Essas listas de nomes esquisitos e poucos conhecidos podem parecer a escalação de um time de futebol, que ainda teria no banco de reservas Lantânio, Neodímio, Praceldímio, Európio, Escândio e Ítrio. Mas esses 17 metais chamados de terras raras
fazem parte da vida de quase todos os humanos do planeta, chamados por muitos de ouro do século XXI, elementos do futuro ou vitaminas da indústria. Eles são, eles estão nos materiais usados na fabricação de lâmpadas, telas de computadores, tablets e celulares, motores de carros elétricos, baterias e até turbinas eólicas. Apesar de tantas aplicações, o Brasil, dono da segunda maior reserva do mundo desses metais, parou de extraí-los e usá-los de 2002. Agora volta a pensar em retomar sua exploração. Então ele está perguntando sobre as aspas. Então as aspas, elas estão aqui, ouro do século XXI, elementos do futuro e vitaminas da indústria. É, Essas aspas, então, elas estão usadas para quê? Para imprimir um tom irônico à reportagem? Falso. Não tem tom irônico aqui, ele só está me apresentando um termo, ele está fazendo uma reportagem. Não tem tom irônico, não é uma ironia isso daqui. Incorporar citações de especialistas, ele nem mencionou especialistas, não tem nenhuma fala de um especialista aqui. Atribuir maior valor aos metais? Verdade. As aspas, elas são usadas em dois sentidos, no sentido literal e no sentido figurado. O sentido literal é o sentido real das coisas, e quando eu uso uma aspa para expressar um sentido literal, é que eu quero dar ênfase, eu quero dar foco, eu quero destacar a fala de um especialista, de alguém que estudou dessa área, de alguém importante, então eu vou dar foco. Eu estou dando a minha opinião no texto, e quando eu boto a aspa e incremento a fala de um especialista, eu estou dizendo, opa, eu tenho um especialista aqui que está confirmando aquilo que eu estou falando. Então, estou dando ênfase. Agora, quando eu quero fazer, usar essas aspas no sentido figurado, no sentido figurativo, eu estou atribuindo uma nova característica, eu estou dando ênfase para aquela ideia ali, estou dando um novo valor, um novo sentido, podendo valorizar ou desvalorizar tal coisa. Nesse caso, utilizou, quando ele utilizou essas aspas aqui, ele está se referindo a esses metais aqui. Ele está dizendo o quanto que esses metais são importantes. Quando ele colocou entre aspas ouro do século XXI, ele está dizendo o quão importante esses metais são. Por isso que eu estou atribuindo maior valor aos metais objetos da reportagem. Claro, esclarecer os termos científicos não, marcar a apropriação de termos de outra ciência não, não é isso. As aspas, elas não estão ali para fazer isso daí. Questão 11. No trecho, o narrador mobiliza recursos de linguagem que geram uma expressividade centrada na percepção da. Vamos lá. Na sua imaginação perturbada, sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Aumentavam as sombras. No céu, nuvens colossais e túmidas rolavam para o abismo do horizonte. Na várzea, ao clarão indeciso do crepúsculo, os seres tomavam ares de monstros. As montanhas, subindo ameaçadoras da terra, perfilavam-se tenebrosas. Os caminhos, espreguiçando-se sobre os campos, animavam-se quais serpentes infinitas. As árvores soltas choravam ao vento, como carpideiras fantásticas da natureza morta. Os aflitivos pássaros noturnos gemiam agouros com pios fúnebres. Maria quis fugir, mas os membros cansados não acudiam aos ímpetos do medo e deixavam-na prostrada em uma angústia desesperada. Ok. Então aqui eu tenho um cenário um pouco triste, um cenário bem assombroso. Parece que é uma mulher. Ela estava com medo, estava com alguma ideia assim, obscura, e ela usou algum elemento da natureza para representar isso. No trecho, o narrador mobiliza recursos de linguagem que geram uma expressividade centrada na percepção do que. Peraí, eu tenho uma percepção de alguma coisa, eu utilizo um recurso de linguagem para fazer isso daí. Tá, a relação entre a natureza opressiva. Opa, peraí, como assim natureza opressiva? A natureza não é opressiva, a natureza é a natureza. Eu tenho a nuvem, eu tenho a montanha, eu tenho os campos, eu tenho a nuvem ali, eu tenho tudo isso daí. O jeito que eu posso empregar isso, se eu mudasse o tom, se eu falasse as belas montanhas, as belas nuvens, os belos campos, já mudou o sentido. Então, não gira em torno da natureza, não é alternativa A. Confluência entre o estado emocional da personagem e a configuração da paisagem, verdade. Ela utiliza a paisagem
para expressar um estado emocional da cabeça dela. Quando ela dá sentido às montanhas subindo ameaçadora da terra, os caminhos espreguiçando-se, as sombras, tudo isso daí ela está usando para querer expressar alguma coisa que ela está sentindo, um estado emocional dela. Loucura total. 12. Ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o texto 2 destaca: o é pau, é pedra, é o fim de caminho, é o resto do toco, é o pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do canto, é o nó de madeira, canga, cangá, candeia, é a matita pereira. Uma rima bem legal, né? A inspiração súbita de carteira do compositor serve ainda, por exemplo, do lema antigo: nada vem do nada, para ninguém, nem mesmo para Tom Jobim. Duas fontes são razoavelmente conhecidas. A primeira é o poema O Caçador de Esmeraldas, do mestre parnasiano Olavo Bilac. Foi em março, ao findar da chuva, quase à estrada do outono, quando a terra, em sede requeimada, bebera longamente as águas da estação. E a outra é do Ponto de Macumba, gravado com o sucesso de J. B. Carvalho, do conjunto Tupi. É pau, é pedra, é seixo miúdo, roda a baiana por cima de tudo. Combinar Olavo Bilac e a macumba já seria bom, mas o que se vê em Águas de Março vai muito além. Tudo se transforma numa outra coisa e numa outra música, que recompõe o mundo para nós. Tá, então meio que ocorre uma fusão, né? Ao situar a composição do panorama cultural brasileiro, o texto 2 destaca o quê? O diálogo que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional, singularidade com que o compositor converte referências eruditas em populares, caráter inovador com que o compositor concebe o processo de criação artística, relativização que a letra da canção promove na concepção tradicional de originalidade, o resgate que a letra da canção promove em obras pouco conhecidas pelo público no país. É a diálogo que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional. Claro, quando ele utiliza, quando ele usa o Olavo Bilac, a obra de Olavo Bilac, com a fusão ali, misturando aquela ideia ali da religião, é de certa forma assim uma fusão, alguma coisa referente à tradição brasileira. Então, ela expressa isso, embora ela seja muito tentadora a marcar. Mas, como ele disse aqui, onde é que está escrito? Combinar, combinar o Olavo Bilac e a macumba já seria bom, mas o que se vê em Águas de Março vai muito além. Tudo se transforma numa outra coisa e numa outra música, que recompõe o mundo para nós. Quando ele fala isso, ele está mencionando a cultura nacional, é claro. Essa capacidade de eu poder misturar, de eu poder trazer elementos de diferentes culturas. Então ele pegou, por exemplo, uma, uma característica da cultura baiana. Agora ele poderia também fazer essa fusão, ele poderia combinar algum outro autor com uma obra aqui do Rio Grande do Sul, com uma obra de São Paulo, com uma obra do Nordeste, com uma obra lá do Norte. Ele poderia fazer isso. Então a letra A para a gente é boa. A inter-relação entre tecnologia e sociedade tem estimulado a criação de aplicativos. Nesse texto, isso é percebido pelo desenvolvimento de aplicativos para
Muitas vezes é difícil encontrar grupos para bater uma bola. Em função disso, estão sendo disponibilizados aplicativos que reúnem times e reservam espaços para os adeptos da paixão nacional. No exemplo dessas iniciativas, é possível organizar uma partida de futebol, se inscrever para participar de um jogo, alugar campos, esquadras, convidar jogadores. O aplicativo tem dois tipos de usuários: um que usa como ferramenta de gestão de grupo, convidando amigos para jogar, vendo quem confirmou e avaliando os jogos; o outro é o que busca partidas perto de onde ele está, caso pessoas que estão passando numa cidade, estão de passagem numa cidade. A inter-relação entre tecnologia e sociedade, então agora ele está pegando um recurso da tecnologia, que é um aplicativo, e tentando juntar com o social, tem estimulado a criação de aplicativos. Nesse texto, isso é percebido pelo desenvolvimento de aplicativos para organização de eventos e competições esportivas. É verdade, mas não é essa alternativa, porque ele apenas está relacionando a tecnologia, ele quer uma relação entre tecnologia e sociedade. Falso. Agendamento de viagens para eventos? Não, ele nem mencionou viagens, né? E não é uma relação entre tecnologia e sociedade. Mapeamento dos interesses dos praticantes acerca dos esportes, identificação da escassez de espaços para a vivência dos esportes, formação eh, de grupos em comunidades virtuais para a prática esportiva. Sim, verdade. Aqui eu tenho uma relação entre a tecnologia e entre a sociedade. Formação do grupo em comunidades. Claro, eu uso o aplicativo para realizar um grupo ali, uma comunidade de pessoas que gostam de jogar futebol. A ser também é um forte distrator, mas não é a ser. Não é a ser porque mapeamento dos interesses dos praticantes. Não, é só ser um aplicativo de gestão, né? E não de mapeamento dos interesses. Questão 14. A provocação desse grupo gera um debate em torno da obra de arte. Vamos ver. Um terneiro, um bezerro, tá? Um bezerro, e aqui tem a outra metade desse bezerro. Esquisita essa figura aí. O grupo Jovem Artistas Britânicos, que surgiu no final da década de 1980, possui obras diversificadas que incluem fotografias, instalações, pinturas e carcaças desmembradas. Tá, cruz, credo. O trabalho desses artistas chamou a atenção no final do período de recessão por utilizar materiais incomuns, como esterco de elefantes, sangue e legumes, o que expressava os detritos de uma vida, a atmosfera de niilismo temperada por um humor mordaz. A provocação desse grupo gera um debate em torno da obra de arte. Tá, um debate em torno da obra de arte. Gera um debate em torno disso aqui. Que tipo de debate? Recusa a crenças, convicções, valores morais, estéticos e políticos da história moderna. É frutífero arsenal de materiais e formas que se relacionam com os objetos construídos. Economia e problemas financeiros gerados pela recessão que tiveram grande impacto no mercado falso. O texto não menciona isso. Influência desse grupo junto aos estilos pós-modernos. Não. Interesse em produtos indesejáveis que revelam uma consciência sustentável no mercado. Não, também não, ele não falou de conscientização. A provocação desse grupo gera um debate em torno da arte, pelo que a provocação desse grupo gera um debate em torno da obra de arte, pelo que tá, ele tá usando um material que é incomum aqui. Eu não vou usar um bezerro, um terneiro para fazer uma obra de arte, muito menos sangue, muito menos esterco, mas esse grupo está utilizando. Isso está gerando um debate em torno dessa obra de arte. Por quê? Essa é mais difícil. Recusa crenças, convicções, valores morais, estéticos e políticos na história moderna.
Tá. Toda arte ela tem um propósito. Toda arte ela tem um propósito por trás dela, por trás da sua construção. Possui obras diversificadas que incluem fotografias, instalações, pinturas e carcaças desmembradas. Grupo de jovens britânicos. O trabalho desses artistas chamou a atenção ao final do período da recessão por utilizar materiais incomuns, como esterco de elefante, sangue e legumes, o que expressava os detritos da vida e uma atmosfera de niilismo temperada por um humor mordaz. Seria como isso daqui está girando em torno da obra de arte, está relacionado com o frutífero arsenal de materiais e formas que se relacionam com os objetos construídos. Que eles estão usando uma grande variedade de materiais aqui, e materiais pouco comuns, mas que existem e podem ser usados para fazer arte. É a mesma coisa eu querer pegar um pedaço de barro, fazer arte. Pegar um pedaço de folhas, um pedaço de galhos, uma fita e fazer uma arte. São recursos que não são muito comuns, mas estão ali para ser usados. Então aqui melhor se encaixa é a B, embora eu fiquei realmente com dúvidas na alternativa A. Próxima questão e a última de hoje, para linguagens. O esporte é uma manifestação cultural na qual se estabelece relações sociais. Considerando o texto, o futebol é a modalidade que é. Então vamos lá. Quanto vale um gol? O SOR para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e para mulheres. Olha só, essa informação já é importante. Mas não raramente as remunerações são menores para elas. Se no tênis, um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, todos os principais torneios oferecem prêmios idênticos nas disputas femininas e masculinas, no futebol, a desigualdade atinge seu ápice. Neymar e Marta são dois expoentes dessa paixão nacional. Ela já foi eleita 5 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Ela conquistou o terceiro lugar na última votação para melhor do mundo, mas na conta bancária que a diferença entre os dois se sobressai. E vamos ver. Ela ganha um salário anual de 400 mil, acho que é dólares. Ela fez 103 gols pela seleção e ela ganha 3,9 mil dólares por gol. Já menino Ney, 14,5 milhões ao salário anual, brutalmente uma diferença aqui, uma diferença estrondosa. Ele fez 50 gols, ou seja, ele fez a metade do que ela fez pela seleção e ele ganha muito mais que o triplo, muito mais que 10 vezes o salário da Marta por gol. Ou seja, é uma diferença brutal aí, né? Então, ele pediu o esporte é uma manifestação cultural, a qual se estabelece das relações sociais, considerando o texto, futebol é uma modalidade que apresenta proximidade. Então ele está falando, ele apresentou o contexto da Marta e do Neymar, e ele está generalizando agora, ele está pedindo o futebol no geral. Então ele representa proximidades com o tênis? Não, porque o tênis ele acabou de falar que era um esporte mais equânime. E aqui ele claramente ele me mostrou a diferença, a disparidade entre os jogadores masculinos e as jogadoras femininas, no que diz respeito a salário. Se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores, traz remuneração, claro, essa aqui tá certa. Traz remuneração aos jogadores e jogadoras proporcionais aos seus esforços? Não, a remuneração não é proporcional aos esforços, vide que os jogadores ganham mais. Resulta na melhor eficiência para as mulheres e, consequentemente, em remunerações mais altas? Não, contrário. Possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade? Também não, falso. Letra B é correta. Finalizamos aqui mais uma bateria de questões e muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima.